Então agora, pessoal, iremos resolver os exercícios de queda livre e lançamento vertical, que eles estão presentes na apostila do COC, do terceirão. Um atleta pratica salto ornamental fazendo uso de uma plataforma que está situada a 5 metros do nível da água da piscina. Então a gente tem que essa altura daqui até aqui é uma alturinha de 5 metros. Aí fala, se o atleta saltar dessa plataforma a partir do repouso, então a velocidade inicial dele é de 0 metros por segundo, e conforme a gente já viu nos vídeos anteriores, isso é uma coisa normal quando a gente está falando de uma queda livre, certo? Com que velocidade ele atingirá a água? Então eu quero descobrir qual será essa minha velocidade final aqui. Lembrando que a gravidade sempre atrai os corpos para baixo, para o centro da Terra. E neste caso, o sentido do deslocamento desse meu carinha também é para baixo. Então, como está no mesmo sentido da gravidade, eu vou considerar a minha gravidade como sendo positiva, porque essa aceleração gravitacional ela está aumentando a velocidade desse corpo em queda livre que estava inicialmente no repouso. Então, como eu quero saber a velocidade final e eu não tenho tempo, uso Torricelli. Então, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o nosso deslocamento ΔS. Então, a velocidade final eu ainda não encontrei. A velocidade inicial é 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que nesse caso é a gravidade, que vale 10, vezes a altura, o tanto que ele vai deslocar, que é de 5 metros, ok? Então, aqui v quadrado será igual a 0 ao quadrado, não precisa nem pôr porque é 0. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 5, 100. Então, v quadrado é igual a 100. Consequentemente, para encontrar só v, basta colocar a raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, a velocidade com que ele atinge a água é de 10 metros por segundo. Alternativa A. Nunca foi tão fácil. 2. Sobre um rio, há uma ponte de 20 metros de altura. Então, essa altura que nós temos aqui indicado vale 20 metros, certo? Onde um pescador deixa cair o anzol ligado a um peso de um chumbo. Esse anzol que cai a partir do repouso, então estou analisando esse anzol aqui. Se ele cai a partir do repouso, a velocidade inicial dele é de 0 metros por segundo. Característica de, isso aí, uma queda livre. Então, outra coisa que eu já sei também é que como ele está descendo e é no mesmo sentido que a minha gravidade atrai os corpos, com a sua força-peso, então eu tenho que a minha aceleração gravitacional ela é positiva, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, beleza, esse anzol que cai a partir do repouso em linha reta atinge uma lancha que se deslocava com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Vou pegar até outra corzinha aqui para a gente fazer, ó. Então, a lancha ela se deslocava para cá com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Então, a lancha ela descreve um movimento retilíneo uniforme. E esse caso aqui que a gente tem do anzol, que ele está caindo, como ele está caindo e a gente tem aceleração gravitacional, ele descreve um movimento retilíneo uniformemente variado. A gente tem que tratar cada um de acordo com as suas características físicas, beleza? Então, beleza, aqui está 20 metros por segundo, nessas condições, desprezando a resistência do ar e admitindo que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente já colocou, pode-se afirmar que no exato momento do início de queda do anzol, a lancha estava a que distância desse ponto onde ele caiu? Que para ele atingir, você concorda que nesse intervalo de tempo da queda, ele percorreu aqui uma certa distância? E qual é essa distância que ele percorreu? Esse é o objetivo do exercício. Então, a primeira coisa que eu vou determinar é o tempo de queda. Eu consigo determinar o tempo de queda? Como que a gente faz para determinar esse tempo de queda? Basta utilizar a função horária da posição, do movimento uniformemente variado, porque eu estou analisando o movimento de queda, que é S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Então, a posição final, como ele partiu aqui do repouso, vou considerar a posição inicial como sendo 0, e a posição final é o tanto que ele se desloca, que é esse 20 metros. Então, aqui eu tenho 20 igual velocidade inicial, partiu do repouso é 0, então esse termo some. A aceleração gravitacional é positiva, então 10 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Olha só o que eu vou fazer aqui nesse caso.
10 por 2 é 5. O 5, vou fazer passo a passo, fica mais tranquilinho. Ó. Vou resolvendo desse lado, 10 por 2 é 5, então eu tenho aqui 5t ao quadrado igual a 20. O 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. Quando eu faço essa continha de 20 dividido por 5, eu encontro que t quadrado é igual a 4. Então, nesse caso, t é igual a raiz de 4. E raiz de 4 é igual a 2 segundos. Então, o tempo de queda foi de 2 segundos. E nesses 2 segundos, quanto que esse móvel aqui percorreu? Como ele está em movimento retilíneo uniforme, toda vez que a gente está trabalhando com velocidade no movimento uniforme, é aquela formulazinha simples. A velocidade média é o ΔS por ΔT. A velocidade com que ele estava era de 20, de acordo com o que o exercício informou aqui. Ó. E o deslocamento é o que eu quero descobrir, e o intervalo de tempo é de 2. Multiplico o cruzado. ΔS vezes 1, a gente encontra ΔS, e 20 vezes 2, 40. Então, nós encontramos que o deslocamento que ele executa durante essa queda, que demorou 2 segundos, é de 40 metros. Alternativa C. O exercício 3 fala: um fotógrafo deseja fazer fotos com vistas de cima de uma paisagem e para isso ele utilizou um helicóptero com portas abertas. Quando o helicóptero se encontrava subindo com uma velocidade constante de 10 metros por segundo para cima, então a velocidade do helicóptero aqui para cima era uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, certo? E ele encontrava-se a 75 metros acima do solo, então aqui eu coloquei uma altura de 75 metros, era só eu coloquei água que é a mesma coisa, só uma representação. Então o fotógrafo deixou cair a mochila que ele estava segurando. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, né? Lembrando que a gravidade ela aponta aqui para o centro da Terra e a minha mochila, como ela está caindo, está no mesmo sentido. Então a minha gravidade eu considero o seu valor positivo, porque está indo para o mesmo sentido de queda da minha mochila, certo? E desprezando qualquer resistência entre a mochila e o ar, qual que é o tempo em que a mochila levará para atingir o solo? Então eu tenho que determinar o tempo. Eu posso utilizar a minha função horária da posição para resolver esse exercício. S é igual a S0 mais V0 vezes t, mais metade da minha aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, como ele está tendo essa velocidade aqui para cima, eu vou fazer meu referencial diferente. Ó. Eu vou considerar aqui o meu eixo y. Então, como aqui será o meu eixo y, significa que aqui que eu irei considerar o meu ponto onde y vale zero. Então, a minha posição final dessa mochila que irá cair será o ponto aqui de origem, que será zero, que é o ponto inicial, que é a altura mais baixa. A posição inicial que ela se encontra lá em cima, que é a 75 metros de altura. Então, esse aqui eu só mudei o referencial em relação ao que a gente fez nos exercícios anteriores. Qual que era a velocidade inicial? Neste caso, não era zero, porque ele estava com uma velocidade para cima de 10 metros por segundo positiva. Mesmo assim, tem que considerar positiva? Mesmo assim, porque olha o referencial que eu acabei de escrever, está no mesmo sentido da minha velocidade. Então, aqui eu tenho 10 vezes t. A gravidade eu tenho que considerar negativa nesse caso. Ah, mas você acabou de falar que vai ser positiva porque ela cai, mas aqui eu mudei o referencial. Ó. Eu coloquei o y como sendo para cima positivo. Então, neste caso, a minha gravidade ela é negativa. Menos 10 dividido por 2. Lembrando que se você alterar o referencial, você conseguiria chegar no mesmo jeito. Se você acredita que tem um outro jeito mais fácil de resolver, tenta fazer que provavelmente vai dar o mesmo resultado, se você pegou bem a mandada do exercício. Então, t ao quadrado. Então, aqui ficará ó, 0 igual a 75 mais 10t menos 10 por 2, 5t ao quadrado. Vou só inverter a ordem dessas coisas. Ó, menos 5 vem para cá, 5 positivo, t quadrado. 10t vem para cá, menos 10t. E 75 vem para cá, menos 75. Isso tudo igual a zero. É uma equação de segundo grau. Como é uma equação de segundo grau, a gente tem que resolver isso aqui por Bhaskara. Lembrando que o a sempre é o termo que está junto com a variável ao quadrado, né? O x ao quadrado, o t ao quadrado. Então, o a é 5. O b sempre é o que acompanha o t. Então, nesse caso, o b é menos 10. E o c é o termo sozinho, sem nenhuma letra, que nesse caso é menos 75. Como que a gente calcula delta? Delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Sempre que for negativo, coloque entre parênteses que fica mais fácil de você não errar. Então, delta será igual a 10 ao quadrado 100
menos 4 vezes 5, aqui ó, menos com mais, menos com menos, mais. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 75, 1.500. 100 mais 1.500, a gente encontra um delta igual a 1.600. Então, agora, resolvendo por Bhaskara, a gente tem que T vai ser igual a menos B. Então, menos, nosso B também é negativo, coloca entre parênteses. Mais ou menos a raiz de delta, então raiz de 1.600, dividido por 2 vezes A. Então, 2 vezes A que vale 5. Então, aqui eu tenho T igual, menos com menos vai dar mais, então 10. Mais ou menos, raiz de 1.600 é 40, dividido por 2 vezes 5, 10. Daqui a gente vai tirar o T' e o T2'. O T' vai ser 10 mais 40, 50, dividido por 10, enquanto o primeiro tempo T igual a 5 segundos, beleza? Agora, aqui no T2', observe o que eu iria encontrar. T2' eu faria, ó, 10 menos 40 ia dar menos 30, dividido por 10 menos 3. Faz sentido eu ter um tempo negativo? Não, então eu não considero essa resposta. Então, a minha resposta correta será essa de 5 segundos, a alternativa D. E aqui a gente finaliza mais um exercício.